vou contar a história dessa mensagem antes de começar a pregá-la. Quando eu era mais novo do que eu sou ainda, era quase um bebezão naquela época, já faz quase 22 anos, quando eu conheci a Jesus como meu Salvador, eu fui encorajado pelo pastor Sean a anotar as mensagens enquanto eu estava no culto. Não simplesmente ouvir o que estava sendo pregado, mas levar um caderno, levar uma caneta no culto e ouvir a mensagem e anotar o que estava sendo pregado. Para quê? Para que aquelas mensagens que Deus usasse para falar ao meu coração, elas não ficassem apenas na minha memória. Por qual razão? Depois de um tempo, nós nos esquecemos o que nós ouvimos, o que foi pregado. Então, por muitos anos na minha vida, e até hoje eu faço isso, quando vem um pregador de fora, enquanto ele está falando, eu estou lá anotando os versículos, alguma frase, os pontos da mensagem. E a mensagem que eu vou pregar hoje à noite é uma mensagem que Deus falou comigo há mais ou menos 20 anos e que ainda Ele fala comigo todas as vezes que eu medito nesse texto da Palavra de Deus. Então é uma mensagem da Palavra de Deus que foi fruto, é produto de algo que eu ouvi há 20 anos passados. O título da mensagem hoje à noite é Amor ou Desperdício? Convido você para abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13. A palavra de Deus diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-lhes aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos vivendo um momento no mundo em que as pessoas pensam cada vez mais em si mesmas e muito pouco no Senhor, muito pouco na sua obra, muito pouco na sua vontade. Aquilo que nós conseguimos, ó Deus, é extremamente valorizado por nós, é guardado com tanto zelo para que ninguém se aproxime daquilo, e muitas vezes nós deixamos de usar o que o Senhor nos deu de mais precioso para a honra e a glória do Teu nome, ó Deus. Hoje à noite nós queremos aprender com a Tua palavra, nós queremos aprender a amar o Senhor de uma maneira verdadeira, amar ao Senhor de uma maneira intensa, não reservando para nós aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que através do exemplo dessa mulher, nós possamos, ó Deus, aprender a demonstrar esse amor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Em Mateus capítulo 22, versículos 34 até o versículo 40, nós encontramos uma situação. Uma pessoa, versículo 34 e 35, algumas pessoas se aproximam de Jesus e uma delas faz uma pergunta: Mestre,
Qual é o maior mandamento que existe na lei? Então a pergunta, o desejo dessa pessoa era saber qual é o maior mandamento. E a resposta de Jesus foi: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Então, o que Deus espera de mim? Deus espera que eu o ame. Em João, capítulo 21, versículo 15 a 17, Jesus se encontra com Pedro. E Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro responde ao Senhor da seguinte maneira: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Então Jesus fala para Pedro: então, Pedro, se você me ama, apacenta o meu rebanho. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E 1 João capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas amemos de fato e de verdade. Amar é um verbo. E eu aprendi que verbo é uma palavra que expressa uma ação. Amar é um verbo, e eu aprendi que verbo é uma palavra que expressa uma ação. O que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que o maior mandamento é que nós amemos a Deus. E se nós amamos a Deus, é como ele disse para Pedro. Para Pedro ele disse: apacenta. Ele coloca um verbo: faça alguma coisa que demonstre que você me ama. Então é impossível amar ao Senhor sem agir. Em João 14,15 ele diz: aquele que me ama, guarda o meu mandamento. E finalmente, em 1 João 3,18, ele fala: nós não devemos amar ao Senhor apenas com as nossas palavras, mas nós devemos amar ao Senhor de fato. Essa palavra fato, ela aparece aqui no texto de Mateus capítulo 26, no versículo 10, aquela palavra ação. Na língua grega é a mesma palavra, ergon. É a mesma palavra. Amemos ao Senhor não só de palavras, mas amemos ao Senhor através das nossas ações. E aqui no texto que nós lemos de Mateus, nós encontramos uma situação onde uma pessoa amava ao Senhor Jesus e, sem falar uma só palavra, completamente em silêncio, ela faz algo que demonstra para todas as pessoas o quanto ela amava ao Senhor e como o nosso amor deve ser demonstrado. Quanto o nosso amor deve ser demonstrado ao Senhor. Estava estudando a passagem essa semana de novo, me preparando para pregar, e um comentarista bíblico ele fala que nesse dia havia pelo menos 17 pessoas nesse jantar. E ele dá o nome dessas pessoas com base aqui em Mateus capítulo 26 e também João capítulo 12, que é uma passagem paralela que nos ajuda a entender muito esse texto. Quem eram pelo menos essas 12 pessoas? Os 12 apóstolos, discípulos de Jesus que andavam com ele, eram 12, e estava também a pessoa de Jesus, estava Simão, o dono da casa, Marta, Maria e Lázaro. Então nesse jantar havia pelo menos 17 pessoas, sendo uma delas o Senhor
Jesus. Havia pelo menos 14 pessoas que poderiam ter feito algo para demonstrar o seu amor pelo Senhor Jesus. Mas essa mulher foi a única entre aquele grupo de 14 pessoas que, sem falar uma só palavra, através de uma ação, ela demonstrou o seu amor por Jesus. Nesse texto nós não sabemos quem é essa mulher, mas em João capítulo 12, versículo 3, o nome dela é dado. Ela era Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Essa mulher verdadeiramente amava o Senhor. Essa mulher, ela constantemente se aproximava de Jesus. Em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, nós encontramos ela deixando tudo para sentar-se ao pé de Cristo. Depois em João capítulo 11, quando o seu irmão Lázaro morre, ela vai correndo ao encontro de Jesus, lança-se aos pés de Jesus, e nós encontramos pela terceira vez aqui, ela novamente indo aos pés de Jesus. Maria amava o Salvador. E nós não encontramos em nenhum dos poucos textos que falam sobre ela, ela falando: ó Jesus, eu amo ao Senhor. Mas nós encontramos ela várias vezes fazendo coisas que mostravam, que provavam que ela ama ao Senhor. Então hoje à noite, se perguntassem a você: você ama a Jesus? Eu duvido que você se negaria a dizer que ama a Jesus. Com certeza você diria: é claro que eu amo a Jesus. Quem não ama a Jesus? O que você tem feito para demonstrar o seu amor pelo Senhor? E não somente o que você tem feito, mas como você tem feito. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos da parte dessa mulher um ensino muito claro. Eu posso demonstrar o meu amor a Jesus sem falar nada, apenas fazendo. Mas como é que esse amor deve ser demonstrado? De que maneira? Então, em primeiro lugar, eu devo demonstrar o meu amor pelo Senhor Jesus de uma maneira extravagante, de uma maneira exagerada. Versículos 6 e 7. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Em Marcos, capítulo 14, versículo 5, nós encontramos algo que é fundamental. O versículo 8 fala que os discípulos se indignaram e falaram: por que desperdiçar esse precioso bálsamo? Era muito caro, poderia ser vendido por muito dinheiro. Em Marcos capítulo 14, versículo 5, é dito que o valor daquele vaso com aquele bálsamo custava aproximadamente 300 denários. E lá em João capítulo 12, se você quiser até pôr um marcador, que a gente vai várias vezes para João e voltar aqui para Mateus, fala no versículo 3: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Aqui nós encontramos alguns detalhes para nós entendermos a maneira extravagante ou exagerada que o amor foi demonstrado a Jesus. Quero começar com alguns dados para você ter ideia. O nardo é uma planta, até os dias de hoje ela cresce no norte da Índia. Dela é extraído um óleo que é muito cheiroso. Uma vez, não sei se algum jovem aqui vai lembrar, mas nós fomos no Museu da Bíblia ali em Barueri. E lá no Museu da Bíblia em Barueri, eles têm várias coisas interessantes para você ver dos tempos da Bíblia, e uma das coisas são os aromas. Eles têm um lugarzinho que você encosta ali seu nariz, né? E cheira, e você pode ter uma ideia aproximada de qual era o cheiro daquele perfume ou
essência ou fragrância mencionada na Bíblia. Então, ainda nos dias de hoje, o nardo é uma planta que é produzido algum tipo de especiaria na área de perfumaria. Não só que era nardo, mas é dito nardo puro. Quem trabalha, né, com matéria-prima para produzir algum tipo de produto sabe que nós temos uma tendência muito grande de adicionar outros elementos. Para quê? Para que aquilo renda. Não foi o caso, era nardo puro. Também é dito que estava em um vaso de alabastro. Alabastro é um calcite. O que é calcite? Calcite é carbonato de cálcio. É um elemento que existe na natureza, muito parecido, muito semelhante ao mármore. Então eu peguei uma imagem na internet para nós termos uma ideia, mais ou menos de talvez como fosse esse vaso de alabastro. Seria algo mais ou menos assim. Alguns dizem que ele era esculpido, outros dizem que essa calcite era esfarelada e depois de se tornar um pó, ela era misturada com água e dado a forma a ela. Mais ou menos como se faz com o gesso hoje em dia. Existem vasos de gesso. Como é feito? O gesso é um pó que misturado à água é dado a forma. Então era mais ou menos nesse formato aqui. E fala que esse vaso de alabastro era de 1 libra. 1 libra é aproximadamente 350 ml. Esse aqui é um frasco de alguma coisa de uma perfumaria aí, tem 400 ml. Então a quantidade seria semelhante a essa porção que nós temos aqui, só para nós termos uma ideia de como era. Então era um vaso mais ou menos igual a esse, com uma quantidade mais ou menos igual a essa. Quando é dito que era de nardo puro, isso subentende que o recipiente era lacrado. Ele era fechado, selado. Por isso havia necessidade que ela quebrasse. Não era simplesmente destampar, tinha que ser quebrado porque ele estava lacrado. Mas o que mais impressiona é quanto custou esse bálsamo. Vamos folhear lá para Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 5 é a passagem paralela. Versículo 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Podia ser vendido por mais de 300 denários. O denário era uma moeda que circulava nos dias de Jesus. Era uma moeda de prata e ela equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador rural. Basicamente é o que eles faziam na época. Mateus capítulo 20, versículo 2, nos esclarece que um trabalhador era contratado para ganhar 1 denário por dia. Então esse perfume valia mais de 300 denários. Quantos denários exatos a gente não sabe. Mas eu fiz o seguinte cálculo. O ano tem 365 dias. Só de sábados, eles eram judeus, né? Só de sábados são 56. Então, davam ali 309 dias. Lembra que os judeus também tinham algumas festas, e essas festas ocupavam alguns outros dias, 3 dias. Então vamos imaginar que foram 300 dias redondos. Vamos pensar assim. Quer dizer que aquele perfume custou 1 ano de trabalho.
para nós termos uma ideia. Custou 1 ano de trabalho. Às vezes a Fabiana compra para mim algum perfume lá e agora eu já nem pergunto o preço mais, porque quando ela fala quanto que custou, eu já fico chateado, eu já acho muito o valor. Então agora eu aceito o perfume numa boa, não pergunto como é que foi, passo, porque eu acho que às vezes as pessoas abusam no preço de um perfume, né? É algo caro até hoje. Mas nós sabemos que ele custou 300 denários. É impossível nós convertermos esse valor em reais. Não tem como. Então eu estava estudando para nós termos uma ideia de quanto isso seria em reais. Então existem 3 possibilidades. Mas nenhuma delas vai nos dar o real sentido de quanto valia. Tem um que dá um valor mínimo e tem um que dá o valor máximo. O valor mínimo está baseado no preço da prata. Então era uma moeda de prata que pesava 4,5 gramas. Então alguns dizem que para nós sabermos quanto valia o denário, nós pegamos a cotação do dia, eu peguei a cotação de ontem da prata, era R$ 3,90 o grama. Então 4,5 vezes 3,90, o preço do denário seria hoje de R$ 17,55. Quem aqui trabalha por dia e ganha R$ 17,55? Ninguém, né? Mas só para nós termos uma ideia, pegando por base o preço da prata. Se nós fizermos isso vezes 300, daria R$ 5.265, tomando por base o peso da moeda em prata. A segunda possibilidade é pegando o valor do salário mínimo, que hoje é R$ 724, dividindo não por 30, eu sei que a base correta é 30, mas dividindo por 26, descontando os sábados judaicos, né? Daria R$ 28 por dia. Vezes 300, custaria R$ 8.400 esse perfume. Agora o máximo que poderia custar, que talvez desse o sentido real para nós entendermos, é que um denário era o salário de um dia. E para que valesse a mão de obra do trabalhador, ele teria que comprar pelo menos 8 quilos de pão. Porque era o dinheiro de uma jornada, de um dia. Ele tinha que ganhar o suficiente para se alimentar e alimentar a sua família. Então eu acredito que a melhor possibilidade mesmo de a gente calcular o valor do denário seria essa ideia de que um denário era equivalente a 8 quilos de pão. Então eu andei fazendo uma pesquisa de quanto está o quilo do pão. E varia muito, né? Varia muito, não tem um preço padrão. Eu calculei o quilo do pão a R$ 6. R$ 6 vezes 8, que era 8 quilos, daria R$ 48 por dia, que chega mais perto de um dia de trabalho, né? Quem trabalha ali por dia é a realidade mais próxima. Se essa for a melhor proporção, faça 48 vezes 300. Sabe a que valor você vai chegar? 14.400. Já imaginaram? Comprar alguma coisa, um perfume de R$ 14.400? Um absurdo, né? Coisa fora da realidade. Mas se você comprasse esse perfume de 14.400, como é que você usaria ele? Eu me lembro o pastor Sean contando, quando ele pregou essa mensagem, que lá nos Estados Unidos tinha um perfume que chamava Eternity. E que uma vez ele achou um frasco desses esquecido na rua. E ele brincou que quando ele usava, ele punha um pouquinho de água na mão, depois umas 3 gotinhas e misturava, que era para fazer o perfume render.
Se você tivesse um perfume nesse valor, você iria desperdiçá-lo? Como é que você iria usá-lo? Essa mulher usou esse perfume caro, valioso, para demonstrar o seu amor a Jesus. Era uma maneira exagerada, era uma maneira extravagante de mostrar às pessoas o quanto ela amava ao Salvador. O amor verdadeiro não é um amor mesquinho. O amor verdadeiro é um amor baseado em entrega. Mas não é qualquer entrega. É a entrega do que você tem de melhor. Estava lendo uma ilustração. Uma pessoa foi até uma loja e falou: hoje é aniversário da minha esposa. Eu queria dar um presente para ela. Então a pessoa foi lá e trouxe um presente de R$100. Ele falou: olha, eu estava pensando em algo um pouquinho mais barato. Então ele foi lá, colocou aquilo na prateleira, trouxe outra coisa, R$80. Falou: olha, eu estava pensando em dar alguma coisa um pouquinho mais barato. Então ele foi lá, trouxe de R$50. Olha, na verdade eu queria mais barato. E foi baixando, foi baixando. Quando chegou a R$5, e a pessoa falou: mas olha, eu pensei em alguma coisa mais barato. A pessoa falou: eu sei exatamente o que você pode dar para sua esposa. Foi lá, pegou um espelho e colocou na frente dele e mostrou para ele a imagem dele. Né? Dá você mesmo. Se você ama a sua esposa e não valoriza, então dê algo sem valor para ela, dê você mesmo para ela. Né? Era a ideia, era o pensamento a se passar. Quanto vale o nosso amor pelo Senhor? Não era mesquinho. Essa mulher pensou: o que é que eu tenho de mais valioso? A gente não sabe se ela tinha uma poupança e ela foi lá e sacou tudo e comprou. A gente não sabe se esse perfume estava guardado. O que nós sabemos que naquele momento o que ela tinha de mais precioso era esse perfume. Ela abriu mão. Ela derramou tudo na cabeça e nos pés de Jesus. Para quê? Para mostrar o quanto ela amava a Jesus. Eu costumo falar sempre isso. Jovens querem namorar, né? E aí quando eles querem namorar, eu como pai, né? Minha filha é criança ainda, mas quando ela pretender namorar, vai passar por um concílio na minha casa. Vai falar o nome, CPF, RG, se trabalha, quanto ganha, onde estuda, né? Isso é um pouco de exagero. Mas imagine, você que é pai de uma moça. Chega um rapaz na sua casa e ela fala assim: eu quero namorar sua filha. O senhor autoriza? E você pergunta para ele: mas quais são suas intenções? Ah, sei lá quais são as minhas intenções. Eu quero namorar. Eu quero sair com ela. Eu quero andar de mão dada. Eu quero abraçar. Né? Eu quero dar uns beijinhos nela. Mas espera aí. Você vai casar com ela? Casar? Ó. Que mundo que você vive? Quero namorar com ela. Tá, mas se vocês casarem? Bom, se a gente casar é outra história. Ela vai dar para mim comida, roupa, casa limpa. Né? O que você vai falar para esse rapaz? Suma daqui, rapaz. Você perdeu a noção, perdeu o amor à vida, suma daqui. Amor não é benefício, não é receber. Amor é entrega, é dar. Contrário, é uma moça, né? Aí você fala para ela: o que você espera do meu filho? Ah, não, ele vai trabalhar duro, ele vai ganhar dinheiro e ele vai manter os meus luxos. Ó, eu não lavo, eu não passo, eu não cozinho. Vai ter que pagar uma empregada, mas... Ó, você perdeu o juízo. Mas quando nós falamos do nosso amor por Jesus, é exatamente isso. Nós olhamos para Jesus e pensamos: que benefício Ele pode me dar? O que é que eu posso receber por ser crente?
Enquanto a verdade bíblica o amor verdadeiro é aquele que entrega. Mas não entrega qualquer coisa. Entrega aquilo que há de mais precioso. E o que há de mais precioso? Jesus fala em Mateus capítulo 8. Que proveito há um homem em conquistar o mundo, mas perder a sua vida? O que você tem de mais precioso? Não é nenhum bem, é a sua própria vida. Então, se você quer demonstrar seu amor a Jesus de maneira extravagante, entregue a sua vida sem nenhuma reserva a Ele. Essa mulher, ela não se envergonhou. Ela não se preocupou com o que as pessoas iriam falar. Ela simplesmente foi e demonstrou. Segundo lugar, o nosso amor deve ser demonstrado de uma maneira insana. Ô, pastor, espera um pouquinho. Maneira insana. Se eu entendo bem essa palavra, insana é uma pessoa... O quê? Maluca, né? De uma maneira insana. Efésios capítulo 3. Falando sobre o amor de Deus. Na verdade, começa lá no versículo 14, mas eu vou começar no versículo 14. Por esta causa, ponho-me de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que faz o quê? Que excede, que vai além de todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Deus para com o pecador é impossível de ser compreendido. Não dá para entender como Deus amou ao mundo de tal maneira, ao ponto de dar o seu Filho pela salvação dos pecadores. E quando você decide amar ao Senhor e demonstrar, o mundo lá fora não vai entender o seu amor pelo Senhor. E quando eu falo que deve ser demonstrado de maneira insana, é porque o mundo lá fora irá chamar você de louco. Olha o que aconteceu aqui. Por que esse desperdício? Por que pegar algo que vale tanto dinheiro, que é tão precioso, e jogar fora? Só pode ser coisa de louco. Uma pessoa normal não vai fazer isso. Eu vou fazer algumas aplicações aqui para nós entendermos. Você é crente no Senhor. Você trabalha de segunda a sábado. De segunda a sábado você levanta cedo e trabalha até tarde. Qual é o único dia da semana que você tem para descansar? Domingo. Para dormir até mais tarde, quem gosta e consegue. Qual é o único dia da semana que você tem para ir ao zoológico? Qual é o dia da semana que você tem para ir ao shopping? Domingo. Mas aí o que é que você faz no domingo? O único dia que você tem para usar para você. Você levanta de manhã, bem cedo, se arruma e vem para a igreja. Quando alguém vê você vindo para a igreja no único dia que você tem para fazer as coisas para você mesmo, o que eles pensam de você? Você é louco? O único dia que você tem para descansar, para passear, você vai para a igreja? Você é louco. Do ponto de vista racional, humano, já parou para pensar nos dízimos e nas ofertas? Você trabalha, não é fácil, é uma jornada dura, extensa, para ganhar o seu salário. Não é? E aí o que você faz?
você reserva uma porcentagem do que você ganha e você entrega como dízimo, como oferta. Você é louco? Você vai pegar seu dinheiro que é trabalhado, que é suado, e vai entregar ali assim, de graça, por nada. Você é louco. Você é um jovem. Você fala que você vai para a faculdade. O que todos os seus parentes fazem? Te elogiam, não elogiam? Você é uma pessoa de garra, de visão, de empenho. Vai para a faculdade, vai estudar, você vai se formar, né? Vai ganhar dinheiro. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Hoje fui almoçar na minha mãe. Conversei um pouco com um dos meus sobrinhos que vai para a faculdade agora, no dia acho que 27, né? E, parabéns, hein? Aí você fala, eu vou para o seminário. Eu vou estudar para ser um pastor, para ser um missionário, para servir a Deus em tempo integral. O que é que você ouve? Parabéns? Que bela iniciativa! O que é que você ouve? Você é louco? Você vai fazer isso mesmo? Isso eu posso falar de conhecimento de causa. Você ouve? Você é louco? Sim, eu sou louco pelo meu Senhor. Vale a pena eu ser insano, ser chamado de louco, para demonstrar o meu amor pelo Senhor. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Olha, você podia fazer muito mais com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua vida. Mas é um amor insano. É um amor que se demonstra para o mundo lá fora, através da loucura. Também deve ser demonstrado de maneira oportunista. Versículo 10 a 12. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Volte um pouquinho para os primeiros versículos de 1 a 5. O que Jesus está alertando os seus discípulos? Daqui poucos dias vai ser a Páscoa. Daqui poucos dias o Filho do Homem será entregue e será crucificado. Ele falou isso em particular? Não, ele falou para todos que estavam juntos com ele. Quem deu atenção a isso? Ninguém. Ninguém estava prestando atenção no que Jesus estava falando. A única pessoa que teve discernimento espiritual foi essa mulher. Ela entendeu que em poucos dias Jesus seria morto. Que ele seria crucificado. Quando Jesus fala em ser crucificado, aí que ninguém entendia mesmo, por causa... como é que ele vai ser entregue e crucificado se ele não é um criminoso? Se ele é apenas um bom homem, né, do ponto de vista humano. Não fazia sentido. Aquela mulher, ela entendeu. Ela entendeu que em poucos dias Jesus seria morto. E que fisicamente Jesus não estaria mais com eles. E que se havia alguma coisa a ser feita, era naquela hora. Por isso deve ser demonstrado de uma maneira oportunista. Se você tem a oportunidade de servir ao Senhor, tem que ser hoje. Você não tem garantias de amanhã. Em Marcos, capítulo 16, e Lucas, capítulo 24, vamos folhear para lá. Nós encontramos algo interessante. Jesus foi morto, seu corpo foi tirado às pressas da cruz, porque era
sexta-feira, já entrando no sábado. Eles não podiam ter contato com um cadáver, porque em seguida já era a festa da Páscoa. E tudo foi feito às pressas, de qualquer maneira, só para que Jesus fosse sepultado. Por que aquelas mulheres foram ao sepulcro no primeiro dia da semana? Marcos nos esclarece isso. Dali a 2 dias, 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé fizeram o quê? Compraram aromas para irem embalsamá-lo. Por que aquelas mulheres foram ao sepulcro? Porque Jesus não teve um sepultamento digno. Também, Lucas capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Essas pessoas não entenderam o que Jesus havia dito, que o ministério dele estava terminando aqui na terra e que em poucos dias ele seria morto. Na verdade, João fala em 6 dias. E essa mulher, ela entendeu que não haveria tempo para formalidades, não haveria tempo para costumes e tradições quando aquele momento trágico chegasse. Se eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho que fazer agora. Essa foi a única vez que o corpo de Jesus foi ungido. Depois disso, não teve tempo. Então aqui é dito, isso está sendo feito para o meu sepultamento. A vida cristã não deve ser uma vida tomada por remorsos. Eu poderia ter feito. Eu poderia. Eu vi a oportunidade, eu vi a necessidade, mas eu não fiz. Semana que vem é a apresentação dos diáconos. Eu vou pregar uma mensagem aqui para a igreja desafiando o serviço. E Jesus foi o maior exemplo de serviço. E Jesus era uma pessoa que, quando via a necessidade, ele não deixava para depois. Ele simplesmente ia e fazia. E ele é o nosso modelo de serviço. E aqui nós aprendemos que o nosso amor deve ser demonstrado hoje. A oportunidade é agora. Se eu deixar para amanhã, talvez eu não tenha oportunidade de fazer mais. E para terminar, deve ser um amor exalador. 2 Coríntios. Capítulo 2, versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. João, agora indo para a passagem paralela, João capítulo 12, fala assim: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E agora é aqui que eu quero chamar a atenção, finalzinho do versículo. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O seu amor pelo Salvador deve ser um amor exalador. As pessoas devem sentir o cheiro do seu amor pelo Salvador. Pastor, como é isso? Estamos usando uma figura de linguagem, né? Já esteve num lugar onde entrou uma pessoa perfumada? E você nem precisa virar as costas, você nem precisa olhar. Antes de você notar a presença dela, você nota o cheiro dela. No bom sentido, porque também tem pessoas que você nota mais pelo cheiro ruim. Mas você está ali assim, de repente você sente um perfume, e você olha
tem uma pessoa entrando. A ideia é essa. O nosso amor, ele deve ser percebido pelas pessoas. Mesmo que a nossa presença não esteja ali. Voltando para Mateus, o Senhor Jesus disse, no versículo 13, isso que ela fez exala o seu amor. E onde esse evangelho for pregado, em qualquer parte do mundo, ela também será lembrada por aquilo que ela fez. De novo, irmãos, eu gosto muito da passagem paralela de Marcos. No versículo 8, Jesus fala, ela fez o que pôde. Ela fez o que estava ao seu alcance, o que ela podia fazer. E isso trouxe um efeito duradouro. Há uma promessa de que o evangelho ia ser pregado até os confins da terra. E há uma promessa de que aquele que trabalha pelo Senhor, aquele que demonstra o seu amor de maneira ativa, não vai ser esquecido. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, quando você demonstrar o seu amor dessa maneira exaladora, onde o evangelho avançar, haverá o aroma, haverá o cheiro, o bom perfume do trabalho de Cristo. A Bíblia fala que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Faz uns 15 dias, talvez, eu fui almoçar. Eu vou todo domingo almoçar na minha mãe, né? Mas o meu irmão agora, às vezes, está indo almoçar lá. E se você me perguntar como está a vida dele, eu diria que não está na maneira que eu gostaria que estivesse. Eu gostaria de vê-lo andando mais com Deus, fazendo mais a vontade de Deus. Mas ele contou algo que realmente me tocou. Algo que eu não sabia. E eu vou terminar contando essa ilustração para nós entendermos como o nosso amor demonstrado em ação pode exalar o bom perfume de Cristo e pode tocar a vida de uma pessoa. Eu me converti com 17 anos e desde que eu conheci a Cristo, eu sempre procurei testemunhar para minha mãe, para o meu irmão, para minha irmã. À medida que eu tinha espaço, que eu conseguia, eu compartilhava o evangelho com eles. E minha irmã professa a fé em Cristo. Eu tenho dúvidas se ela entende a salvação ou não, mas ela professa a fé em Cristo. Meu irmão, vários de vocês conheceram, ele fez parte da nossa igreja aqui. Como eu disse, não está vivendo uma vida que, no meu ponto de vista, é de obediência a Deus. Mas ele contou uma história. Quem é aqui da igreja sabe que o meu irmão, por muitos anos, foi usuário de drogas. E usuário de drogas pesadas mesmo. E quando ele se converteu de verdade a Cristo, não teve crise de abstinência, não teve nada. Deus libertou ele, tirou ele completamente das drogas. E sou grato a Deus por isso. Mas ele contou um episódio de algo que aconteceu, que tocou o coração dele. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido essa história. E na verdade eu só ouvi essa história porque o meu sobrinho, o filho dele, estava lá conosco e ele contou. Ele falou, pai, é aquele dia que tal coisa? Aí meu irmão ficou constrangido e me contou. Ele falou assim, lá na minha casa, né, eles me chamam de Alê. Alê, eu lembro, né, quando você se converteu, eu lembro você convidando a gente para ir para a igreja, falando de Cristo para a gente. Eu não estava nem aí com nada, eu estava lá só querendo viver a minha vida do meu jeito. Mas eu me lembro um dia que você estava indo para a igreja, e eu contei isso na sexta-feira lá na casa da Mari e do Mauro. Eu morava no Maria Eugênia, eu frequentava a Nova Vida, eu ia a pé todos os dias que havia um culto, eu ia a pé do Maria Eugênia até a Nova Vida. Dava em torno de 3,5 km, 4 km. Eu ia
e eu voltava. E quem conhece Maria Eugênia lá, né? Eu ia, minha mãe mora lá na última rua ainda, eu ia lá, beirando o mato lá, depois pegava o Pacaembu ali, e saía lá em cima onde a padaria e ia para a igreja. E realmente, se você vai no Maria Eugênia hoje, é outra coisa. Tem a pista de caminhada, tem o gramado. Mas 22 anos atrás, aquilo lá era um matagal. Não tinha nada daquilo. Aliás, 6, 7 anos atrás era um matagal, né? E eu estava indo para a igreja. E outro dia eu conto essa história, quando eu ganhei meu primeiro terno, né? O pastor Eduardo me deu o primeiro terno. Outro dia eu conto essa história. Mas eu ia de terno, gravata para a igreja. Eu não tinha vergonha, não. Punha lá meu terno, minha gravata, pegava minha Bíblia e ia caminhando para a igreja. E daí meu irmão contou a história. Falou assim, um dia estava eu, fulano, todos os colegas para quem eu testemunhei também. Nós estávamos tudo lá no mato, lá, usando drogas, né? E a gente estava saindo do mato, tudo muito louco lá. E de repente, quando eu fui sair do mato, com quem que eu dou de cara? Com você indo para a igreja. De terno, gravata, com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. Ele falou, quando eu vi, eu voltei, eu entrei no mato, eu me escondi. Eu fiquei morrendo de vergonha. Por quê? Porque você me convidava para ir para a igreja, eu falava não. Aqueles meus colegas, vagabundos, me chamavam para ir usar droga, eu ia com eles. E ele não se converteu naquela época, irmãos. Levou mais 10 anos para ele se converter. Mas ele falou, foi aquele dia que Deus começou a trabalhar no meu coração, para que eu conhecesse o Evangelho. Irmãos, se eu fosse um crente preguiçoso, se eu pensasse que eu morava a 3,5 km da igreja, e eu falasse, eu não vou, eu não tenho dinheiro para o vale transporte. Naquela época não tinha R$1 no domingo, não. Pagava, né? Era aquela fichinha de plástico ainda. Os mais antigos de Sorocaba vão lembrar, era uma fichinha de plástico que você colocava ali na catraca. E se eu falasse, eu não tenho dinheiro para o ônibus, a igreja está longe, eu não vou hoje. Se eu colocar um terno, se eu colocar uma gravata, as pessoas vão me ver na rua daquele jeito e vão zombar de mim, eu não vou. Talvez eu não tivesse me deparado, eu não lembro, eu não vi, eu nem sabia, mas eu não tivesse me deparado com alguém que eu amava muito e queria ver salvo. E talvez essa pessoa não estivesse hoje salva no Senhor Jesus. Então, tudo que você puder fazer para demonstrar o seu amor pelo Senhor, faça. Por quê? Porque o Senhor disse, vai ser lembrado, eu não vou me esquecer. Amor ou desperdício? Na sua maneira de entender a vida cristã, você está demonstrando amor ou você está jogando seu tempo, seu talento e seu tempo fora? Amar é verbo. Verbo é a palavra que expressa ação. Você pode fazer como essa mulher, não falar nada e ainda demonstrar seu amor por Jesus, de maneira extravagante, de maneira insana, de maneira oportunista e de maneira exaladora. Como você vai demonstrar o seu amor pelo Salvador? Vamos orar. Você diria, pastor, a palavra de Deus tocou no meu coração, eu amo a Jesus. Mas eu não quero amar a Jesus da maneira mínima. Eu quero amar a Jesus da maneira máxima. Eu quero dar o melhor. Eu não vou me importar com o que as pessoas pensam. Se quiserem me achar louco, que me achem louco. Eu não vou deixar as oportunidades que Deus me der de servir. Eu vou usar as oportunidades para servir. E onde eu estiver, eu quero que as pessoas reconheçam o bom perfume de Cristo. A palavra de Deus tocou no meu coração. Ore por mim, levanta uma das suas mãos. Amém, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, muitas mãos levantadas, Deus te abençoe, pode baixar, amém, Deus te abençoe, eu vi sua mão.
Senhor Deus, nós queremos não cantar Jesus sempre te amo. Nós não queremos cantar eu amo a Cristo. Nós não queremos gritar isso no mundo lá fora. Nós queremos viver, nós queremos agir. Nós queremos demonstrar isso através das nossas ações. O Senhor viu cada mão levantada essa noite e a minha mão está levantada com esses irmãos, porque é isso que eu quero também. Que começando hoje, terminando esse culto, até a tua volta, nós possamos a cada dia estar derramando aos teus pés esse bálsamo precioso que o Senhor nos deu. Que as nossas vidas resgatadas pelo sangue do Cordeiro. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.